por esse amor é mergulhar em um sentimento e uma história e se aprofundar em uma das coisas mais lindas e maravilhosas que eu já conheci na minha vida. Quando eu tinha a idade de compreender sobre o amor de Jesus, eu fiquei fascinado sobre aquilo, porque a primeira vez que eu entendi de fato foi ouvindo o pastor, o ministrante, falar sobre o amor de Jesus. E me aprofundando na palavra todos esses anos, eu entendo hoje que foi pelo amor de Jesus que Ele permitiu cada um de nós estar aqui nessa noite. E o que acontece é que o amor de Jesus, ele não é como o amor de um amigo, de um irmão, ou até mesmo de uma mãe. Ele é incondicional, ele é maior do que todos estes amores. O amor de Jesus, ele é o que gera o amor. Ele deu a sua vida para salvar a nossa. Então, igreja, entende uma coisa. Nesta noite você está aqui porque o amor de Jesus te cobriu com toda a graça para que você esteja aqui nessa noite. E nós vamos estar falando sobre a natureza de Jesus, que é aí o amor ágape, que no grego original, no Novo Testamento, é o amor ágape, que é o amor incondicional, diferente do amor, como eu falei, do amor de uma paixão e do amor de uma amizade. Então, para a gente iniciar este estudo, abra sua Bíblia no livro de 1 a João, não é o Evangelho, é o livro de 1 João. Eu peço aí que os cooperadores ajudem aqueles que estão aos visitantes. Abra sua Bíblia no livro de 1 a João, capítulo 4, versículo 19, para iniciarmos aí a nossa meditação na palavra do Senhor. Nesse versículo vamos estar tendendo a começar a compreender sobre este amor que o Senhor nos trouxe. Amém? Igreja, comece aí pelo versículo 18, que está dizendo assim: do amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Amém? Então, entenda-se que você não acha que você é Jesus. Faça uma suposição. Você é Jesus e você está ao lado direito de Deus. E ali naquele momento, o seu pai olha para você e fala: filho, você vai ter que descer na terra, se tornar um homem, 100% homem. Você não vai ter mais poder de Deus. Porque muita gente confunde Jesus que ele fazia milagres porque ele era o próprio Deus. Não, Jesus ele buscava, ele ia ao monte, ele orava, e o poder de Deus se aperfeiçoava nele, e ele operava milagres. Então ele era 100% homem, e o Senhor olhou para ele e falou: você vai se tornar 100% homem, vai deixar a sua natureza divina e vai se tornar um homem, para morrer sacrificado pelo povo israelita, pelo povo judeu, mas que depois de um tempo foi para o povo de todo o mundo inteiro. Esse era o objetivo de Deus, ele já sabia disso, que todo mundo ia ser salvo pelo seu filho. Então ele manda Jesus à terra, ele manda Jesus, e Jesus ele podia dizer muito bem que não ao seu pai, mas ele olhou para cada alma que está aqui nessa noite, olhou para a sua vida, o quanto você sofre e o quanto você sente angústia no seu peito. Ele olhou para as dificuldades que você iria passar sem o amor dele na sua vida. Ele olhou para as dificuldades que você ia passar sem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Então ele veio à terra em forma de homem para morrer, e ele deu a sua vida para morrer por nós aqui na terra. E foi neste momento que ele se entregou. Foi desde o início que ele se entregou. E ao longo da Bíblia a gente vê vários símbolos aí do sacrifício de Jesus. No começo de tudo, Deus matou um cordeiro para vestir Adão e Eva, e esse era um símbolo do seu próprio filho sendo morto. O Senhor entregou o cordeiro para Abraão para que ele não matasse o seu filho, simbolizando que Deus estava entregando o seu filho para salvar o filho de Abraão. E muitas outras passagens na Bíblia mostram que o Senhor sempre estava ali mostrando o
o salmista Davi, ele faz um salmo, Salmo 22, porque ele vê Jesus sofrendo na cruz, ele faz aquele salmo, ele tem uma visão. Então Deus, ele sempre estava falando, o profeta Isaías fala sobre Jesus, vários profetas falam sobre ele, que ele ia vir. Então ao longo da Bíblia, Deus vai mostrando para os seus que Jesus ia vir, que ele ia salvar a humanidade. E quando você enxerga isso, você vê a perfeição de Deus nos mínimos detalhes. Porque ele podia muito bem apenas salvar o povo judeu, não, ele escolheu salvar todos nós. Ele podia muito bem falar, é claro que o meu povo não vai me aceitar, né? É claro que eles não vão me aceitar, eles acham que eu sou aí um mero profeta, mas não. Ele olhou para todos nós, ele podia apenas salvar o povo dele, falar, eles não me aceitou, mas mesmo assim eu vou salvar somente eles, não. Ele olhou para nós, igreja. Ele olhou para cada um de nós e falou assim, eu vou salvá-los, eu vou dar a minha vida por eles. E ele olhou, e ele rompeu ali as barreiras sociais, olhando por prostitutas, paralíticos, olhando para cegos e marginalizados da sociedade. Você acha que você ser um paralítico, você tinha auxílio do governo romano? Não. Você era taxado como marginalizado da sociedade, como o lixo humano da sociedade naquela época. A elite romana olhava para os judeus e diziam que eles eram o lixo do Império Romano. A elite romana, elas não gostava dos judeus. A elite romana não gostava de nenhum paralítico, de nenhum cego. As prostitutas eram agredidas e ganhavam migalhas pelo que elas faziam. Mas Jesus foi lá, ele salvou cada um deles. Ele se entregou por essas vidas. Ele salvou um ladrão que viveu a sua vida inteira roubando, matando, fazendo pessoas inocentes sofrerem. Mas pelo coração dele, o Senhor Jesus olhou para aquele coração e viu que ele estava pedindo perdão de coração e deu um lugar para ele no céu. Você não é pior que nenhuma dessas pessoas. Você não é pior. Nós não somos pior do que nenhuma dessas pessoas. As nossas almas merecem a salvação. As nossas almas merecem sentir o amor de Cristo todos os dias. Perceber que você está vivo porque Ele nos amou. Perceber que você tem a salvação porque Ele se entregou naquela cruz para você ser salvo. Entenda uma coisa nesta noite. Ele quis que você estivesse aqui. Ele quis que você ouvisse essa palavra para ser salvo. Se você vê que não tem salvação, se entregue a Jesus. Porque ao longo dessa mensagem nós vamos entender que Ele fez de tudo para dar a sua vida por nós. E no segundo tópico, eu falo sobre a prova suprema, o sacrifício. O amor de Jesus, ele é inseparável da crucificação. Para a teologia cristã, a cruz não é apenas um evento histórico, mas é uma demonstração máxima de afeição e justiça. Para você ver quão tanto simbólico é Jesus, quão simbólico foi a vinda dele na terra. Os historiadores usam a vinda de Jesus na terra para marcar as datas e tudo mais. Não sei quantos antes de Cristo, não sei quantos depois de Cristo. Então, você está vendo que a vinda dele foi necessária, foi marcante para a história da humanidade. Aquela cruz, ela não pesava apenas aqueles quilos de uma madeira, ele pesava o pecado que eu e você cometemos todos os dias e ele carregou. A carne dele foi moída pelos romanos, pelos soldados, mas a gente não vai sentir dor, porque ele sentiu as nossas dores, ele levou as nossas chagas, ele deixou a sua carne ser moída. Ele podia dar um estralo naquele momento e milhares de anjos desciam e terminavam todos aqueles soldados que estavam massacrando ele, mas não, ele fez por amor. Imagine uma mãe dando a sua vida por um filho, entrando na frente de uma bala. Jesus fez a mesma coisa. Ele olhou você como filho
e se entregou como uma ovelha boa. Ele nunca reclamou. E ele falou para Deus: afaste de mim esse cálice, mas mesmo assim continuou na sua batalha, continuou ali para salvar a sua alma, para salvar a minha vida e a sua vida. E não é qualquer dor, não é dor física, não, é aquela dor emocional que você não sabe dizer nem para o seu psicólogo. É aquela dor que você não consegue tirar do peito. É aquela dor que milhares de pessoas deixaram na sua alma, na sua vida. Ele arranca essa dor, porque ele já levou ela. Basta você se entregar a ele aos pés da cruz. Você não precisa fazer um sermão, fazer ali meia hora de oração, não. Fala, se ajoelha no seu quarto, se você tem vergonha. Fala assim: Senhor, eu me entrego a Ti. Eu não consigo mais sentir, Senhor, eu me entrego ao Senhor. Eu sei que o Senhor morreu por mim naquela cruz, eu quero ser salvo. Depois daquele dia, depois do dia que você fizer isso, a sua vida vai ser transformada. A sua vida vai ser restaurada de tal forma que você não vai mais entender o que aconteceu. Você vai olhar para trás e vai perceber que a mudança foi drasticamente muito grande. A mudança foi drástica, ela foi enorme. Você mudou da noite para outra, da água para o vinho. Porque ele tem o poder de fazer isso, ele tem o poder de carregar a dor. E aqui nós falamos sobre a substituição. Ele assumiu o lugar da humanidade. Ele assumiu o lugar que nós teríamos na morte eterna. Ele nos deu a oportunidade da salvação eterna, de nos salvar. Imagina se ele nunca tivesse vindo. Se só os judeus soubessem do Deus Todo-Poderoso, daquele Deus que é o Deus único, e mais ninguém soubesse dele, o que iria acontecer com a gente? A gente ia ser condenado mesmo sem saber, mas mais uma vez o amor dele se demonstrou maior do que tudo. Aleluia. O amor de Jesus se demonstrou gigantesco na nossa vida. E ali, naquele momento, ele nos salvou. Naquela cruz, ele nos salvou. Eu olho para a cruz e eu agradeço porque o Senhor Jesus veio na terra. Porque lá em João, agora abra sua Bíblia em João, Evangelho de João 10, 18, a gente vai estar vendo aqui mais uma demonstração do amor dele, que ele se voluntariou, né? Jesus afirmou que ninguém tirava a sua vida, mas ele a entregava para nós. Ninguém tirou a vida dele, ele entregou a sua própria vida para nos salvar. João 10, 18. Amém? A palavra do Senhor diz assim: ninguém tira de mim, mas eu dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem eu recebi de meu Pai. Para quem não entende, quando ele falou, eu tenho autoridade para retirá-la e retomá-la, o Senhor estava dizendo: sim, eu vou morrer para salvar, mas eu vou ressuscitar glorificado depois de 3 dias. O Senhor Jesus, ele mostrou o que? Ele salvou a nossa alma, ele deu a sua vida, mas ele ressuscitou glorificado para mostrar que a morte não tem poder sobre a nossa vida. Glória a não Deus. Tem poder sobre a vida dele. Ele tirou a chave do inferno da mão do diabo. Cadê o agrilhão? Onde está a morte, a sua vitória? Onde está o inferno, o seu agrilhão? Não tem, não existe mais, porque Jesus Cristo retirou. A morte foi derrotada, e todos aqueles
que crerem no Filho de Deus e assumirem Ele como seu Salvador da sua alma, estes terão a vida eterna. Aleluia. Por isso que ele foi lá, por isso que ele derrotou a morte. Porque quando ele derrotou a morte, ele falou: todos aqueles que acreditarem que eu sou o seu Salvador, esses terão a vida eterna. Esses terão lugar nos céus, comigo, junto ao Pai. Eles terão a vida eterna para si. E foi o que aconteceu, é o que está acontecendo agora. Entrega a sua alma ao Senhor, assume que Ele é o seu Salvador, e você vai receber a vida eterna. A morte não vai ter poder para te condenar junto com ela no juízo final. Porque a palavra do Senhor diz assim em João 15:13, não precisa abrir: ninguém tem um maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida pelos seus amigos. Eu e você somos amigos de Jesus, eu e você somos filhos de Deus, nós somos irmãos em Cristo Jesus, nós somos irmãos do próprio Jesus, porque somos filhos de Deus, e Ele deu a sua vida por nós. Ele disse que a família dele, os irmãos dele, são aqueles que estão na casa do Pai. Então nós somos irmãos de Jesus, e Ele deu a vida por estes, por nós. Ele olhou para cada um e deu a sua vida. Ele não olhou para os seus erros, Ele não olhou para os seus pecados. Sim, Ele abomina o pecado, mas Ele te ama. Ele ama o pecador. Ele abomina sim o pecado, mas Ele nos ama. Ele quer te fazer uma pessoa melhor, Ele quer te fazer uma pessoa nova, porque Ele te ama. Todos os dias, quando Ele vê a sua alma sofrendo, todos os dias, quando Ele vê você sentindo aquelas dores emocionais, aquelas dores que só você entende, Ele chora porque Ele te ama. Ele sente a sua dor, Ele já sentiu a sua dor e todos os dias está sentindo. Glória a Deus. A sua dor. Porque Ele quer libertar você dela, Ele quer te libertar desta angústia que está no seu peito. Basta entregar a sua vida no altar, basta entregar a sua vida para Jesus, Ele vai tirar de você toda essa angústia. Porque o amor na prática do Senhor, né? Vamos ver o ministério terreno do Senhor Jesus. O ministério terreno de Jesus. Ele teve compaixão curando doentes, alimentando as multidões, e por sentir a dor de cada uma daquelas pessoas que estavam na multidão. Existem duas multiplicações de pães e peixes, 2 vezes que o Senhor alimentou famintos. Existem vários milagres que Ele executou, que Ele fez. Ele curou leprosos, cegos, Ele curou 10 leprosos de uma vez, Ele curou paralíticos, curou cegos. O Senhor salvou uma mulher de um apedrejamento, que fariseus, hipócritas, eles queriam matar aquela mulher, apedrejada, mas o Senhor não deixou. O Senhor foi ali e salvou a vida daquela alma, e Ele perdoou. O perdão, porque Ele perdoou até mesmo aqueles que o crucificaram. Jesus, Ele teve esse perdão, Ele teve o perdão que Ele te entrega. Porque muitas das vezes a gente crucifica o nosso Senhor, errando, sabendo que nós estamos errando, constituindo neste eu, nós estamos crucificando Ele, mas Ele sempre está nos perdoando. Sim, a consequência vai vir, mas o perdão está sempre ali. O Senhor sempre está nos perdoando dos nossos erros, dos nossos pecados. Porque Ele quer ver a nossa alma no céu, Ele quer te ver no céu junto com Ele. E ali Ele olhou para cada um daqueles ali. Ele sentiu a dor mesmo daqueles que estavam o crucificando. E falou: Senhor, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Eles estavam tomados pelo ódio, pelo rancor, pela angústia. Muitos não queriam matar Jesus, mas eram obrigados. Muitos foram obrigados a matar Jesus. Eles foram cegos pelo mal, mas tinham um propósito maior. Depois aquelas mesmas vidas foram salvas por Ele. E é isso que Ele faz. Ele permite acontecer, mas Ele nos salva, Ele nos preenche,
aquele vazio, sabe? É o Senhor Jesus. Só Ele pode preencher. Só a unção dEle, só a presença dEle. E você que sabe que a presença dEle te conforta, você entende. Porque o que acontece, quando se tem Jesus na sua vida, você tem paz, alegria. A alegria espontânea e não momentânea. Porque há uma diferença da alegria ali espontânea, qualquer hora você está alegre. E não aquela alegria momentânea, que você está alegre em um momento e depois não está mais. Depois a culpa, depois a ansiedade, a depressão te consome em uma escuridão total, querendo tragar a sua alma. Mas Ele está sempre lá, do seu lado, te vendo. E Ele te faz um convite, Ele te chama: filho, vem até mim, eu vou te curar, eu vou te libertar desta angústia. E o reflexo do Senhor na nossa vida é: assim como Ele nos amou, nós devemos também amar uns aos outros. O que o Senhor disse: amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Então Ele queria que nós amássemos. Por isso que Ele retira o rancor, a mágoa, a angústia, para que você ame as pessoas, mesmo elas fazendo mal para você. E você olha na rua e fala: aquele ali é um bobo. Todo mundo faz o que quer com ele e ele continua ajudando todo mundo. Mas não, essa pessoa não é boba, ela tem Jesus no coração. Ela tem um amor que um dia amou ela. E esse amor está te amando. Nessa noite Ele está te chamando, Ele quer você junto dEle. E a permanência também deste amor na nossa vida, porque Ele vai permanecer até o último dia da sua vida. Basta você querer, basta você dizer: Senhor, eu te quero na minha vida. E é isso que o Senhor quer te dizer. Ele quer que você entenda que Ele morreu um dia para te salvar. Ele morreu um dia porque Ele te amou. Então, entenda isso, igreja. O Senhor Jesus, Ele nunca quis vir aqui, como muitos entendem, para te julgar e falar dos seus pecados. Não, o Espírito Santo, Ele te incomoda sim. Mas, antes de tudo isso, Ele deu a sua vida, porque Ele sentiu a dor que você sente. Ele sentiu a dor do mundo inteiro, de todas aquelas almas. Ele veio para os seus, mas os seus não quiseram, então Ele veio para nós. E nós estamos aqui nessa noite. Não perca a oportunidade de se entregar, não perca a oportunidade de sentir mais uma vez este amor. Você que já sentiu, você que já sentiu o amor, mas não consegue sentir mais, porque a mágoa te consumiu, porque o rancor, o ódio consumiu a sua alma. A angústia, a solidão, o medo te consumiu, o medo de errar mais uma vez, o medo de fazer as escolhas erradas, a angústia porque você perdeu alguém, o rancor porque alguém te fez algo, a mágoa porque te magoaram. Isso tudo, se você entregar Ele totalmente, Ele vai tirar tudo isso de você, Ele vai colocar alegria, Ele vai colocar a paz que excede todo entendimento, Ele vai colocar o brilho e vai preencher o vazio da sua alma. Então é só benefícios. E além de tudo, com a sua vida espiritual beneficiada com isso, espontaneamente a sua vida carnal também vai, a sua vida material também vai para frente, vai tudo para frente. Ou seja, as pessoas vão ver Jesus na sua vida, a sua vida vai deslanchar, porque você tem ali o Senhor como o seu Deus, como o seu Salvador. E depois que você aceitou a salvação, e depois que você aceitou que Jesus é o seu Salvador, Ele vai mostrar para você o quanto Ele te ama todos os dias da sua vida, até a sua morte.
Vai acontecer coisas na sua vida que você não vai entender. Vai acontecer coisas na sua vida que você não vai compreender. Você vai falar, sou o Senhor mesmo. E já acontece. Já acontece isso na nossa vida. Acontece coisas que você não compreende, que o ser humano não é capaz de raciocinar. O meu testemunho de vida é que eu morri e ressuscitei dentro de um hospital. Foi o amor do Senhor que me trouxe de volta, porque ele viu uma mãe chorando porque o seu filho tinha acabado de morrer, com 3 anos de idade, porque sofreu ali um acidente, foi atropelado e tinha acabado de morrer em uma cama de hospital. Mas o Senhor foi lá com toda a sua graça e ressuscitou a criança. Essa criança sou eu que vos fala nessa noite. Então entenda, Ele é capaz de tudo para nos salvar. Ele faz o possível e o impossível em prol dos seus filhos. E tudo isso está ligado ao amor do Senhor na nossa vida. Porque Ele nos amou primeiro. Então ame uns aos outros. Glória a Eu queria que Deus. todos vocês viessem aqui na frente.